Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez para o quadro Momento do Evangelho no canal do Lar Ismael no YouTube. Vamos dar então continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. E hoje nós vamos ver do item 11 ao item 17, que tem como subtítulo Escândalo. Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai. Se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de asno e o lançasse ao fundo do mar. Ai do homem por causa dos escândalos, pois é preciso que eles aconteçam, mas ai do homem que o ocasionar. Se a tua mão ou o teu pé é motivo de escândalo, cortai-o e lançai-os bem longe de ti. É melhor que entreis na vida tendo apenas um dos membros, do que tendo ambos e serdes lançado no fogo eterno. E se teu olho é motivo de escândalo, tirai-o e lançai-o longe de ti. É melhor que entreis na vida sem um olho, do que, tendo dois, serdes lançado ao fogo do inferno. Tende cuidado para não desprezar nenhum desses pequeninos. Eu vos declaro que, no céu, seus anjos veem a face do meu Pai, pois o Filho do Homem veio salvar aquele que estava perdido. Mateus, capítulo 5, versículo 29 e 30, e capítulo 18, versículos 5 a 11. No sentido comum, escândalo significa toda ação que choca a moral ou os bons costumes de maneira ostensiva. O escândalo não está exatamente na ação, mas na repercussão que ela pode ocasionar. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo tumulto. Muitas pessoas evitam o escândalo porque o seu orgulho sofreria com isso, e a sua consideração em meio aos homens diminuiria. Contanto que suas torpezas sejam ignoradas, isso lhes basta e suas consciências ficam tranquilas. Essas são, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Vasos limpos por fora, mas imundos por dentro. Quando nós vamos ao dicionário para sabermos sobre o escândalo, ele diz que é um fato ou acontecimento que contraria e ofende sentimentos, crenças ou convicções morais, sociais ou religiosas estabelecidas. Indignação, perplexidade ou sentimento de revolta provocados por ato que viola convenções morais e regras de decoro. O dicionário nos traz que escândalo é tudo que nós fazemos contra as convenções sociais. Mas muitas vezes nós transgredimos as leis e as coisas não surgem como um escândalo, né? Mas no sentido evangélico, no sentido que foi pronunciado por Jesus, escândalo tem uma conotação bastante diferente. Vamos ver qual é a conotação que o Evangelho nos traz. No sentido evangélico, o conceito da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é muito mais amplo do que o conceito que traz no dicionário. Seria por isso que nós não compreendemos em alguns casos? Vamos ver. Escândalo não é somente o que choca a consciência alheia, mas tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, toda má ação de indivíduo para com indivíduo, com ou sem repercussão. Escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. Olha como ele amplia o conceito de escândalo. Então, ele nos mostra que toda a nossa ação má contra alguém
tendo ou não repercussão, porque eu posso destratar uma pessoa e ninguém fica sabendo, só eu e ela. Eu posso destratar a minha esposa, ser destratado. Isto é escândalo, porque ele resulta do meu mal moral. No livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, Joana de Ângeles nos traz um texto chamado Escândalo. E nós vamos pensar algumas das suas falas. Todavia, quando alguém se ergue para censurar e condenar sem autoridade moral para o fato, também produz escândalo, por esconder a deficiência e de esforçar-se naquele em que projeta a inferioridade que gostaria de eliminar. Olha como Joana de Ângeles faz uma análise muito profunda, porque ela diz que se eu não tiver uma autoridade moral para criticar alguém de algo que ele está fazendo, eu não o faça. Porque se eu o fizer, eu estou escondendo a minha inferioridade em relação a esse fato. Ela nos mostra que o escândalo é a falta de educação moral que nós possuímos. E ela continua aqui. Nessa proposta encontra-se embutido também o dever que a todos cumpre, que é respeitar as decisões e ações do seu próximo. Porquanto quem se levanta para impedir o progresso de desenvolvimento de outrem, seja por qual motivo for, realiza um escândalo de agressão ao seu livre-arbítrio, envolvendo na sua sombra de que não se consegue libertar. Ela nos chama a atenção para a amplitude do escândalo. Porque ela diz que na proposta de não escandalizarmos, está embutido que nós temos o dever de respeitar todas as decisões do nosso próximo. Se ela está certa, se ela está errada do nosso ponto de vista, nós não podemos, de hipótese alguma, vetar o seu desenvolvimento, brecar o seu desenvolvimento, porque ele vai agir segundo as suas convicções. Pode ser que a convicção dele esteja certa, aos meus olhos não está. E aí eu o critico. Mas ele está correto, eu não. E aí ele para até de fazer o que está correto e vai fazer o que está errado. Eu assumo uma responsabilidade. Então nós devemos respeitar o livre-arbítrio do nosso próximo. Não sairmos criticando, porque isso é escândalo. No item 13, o Evangelho continua. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque os homens imperfeitos na terra têm inclinações para o mal, e porque as árvores ruins dão maus frutos. É preciso entender por essas palavras que o mal é consequência da imperfeição humana, e não que eles tenham a obrigação de praticá-lo. É muito claro. Nós ainda temos muito escândalo porque somos imperfeitos. Precisamos corrigir a nossa postura moral, a nossa compreensão, e só através do estudo do Evangelho, só seguindo as leis de Deus, nós vamos fazer com que isso aconteça. Nós vamos retirando de dentro de nós a crítica. Nós vamos retirando de dentro de nós o ataque feroz ao nosso próximo, que gera o escândalo. Como nós ainda somos muito imperfeitos, nos disse Jesus, é preciso que haja escândalo no mundo, porque através dele nós vamos nos corrigindo até atingirmos um caminho melhor. No item 14 ele diz assim, é necessário que o escândalo aconteça. Parece, quando a gente lê, que é um contrassenso diante dos ensinamentos de amor do Mestre. Mas nós vamos ver que ele está nos dando um ensinamento profundo
quando nós procuramos penetrar, sentir o que a letra está me dizendo. E ele diz, é necessário que o escândalo aconteça porque os homens, estando em expiação na terra, punem-se a si mesmo pelo contato com os seus próprios vícios, nos quais são as primeiras vítimas, e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem fartos de sofrer com o mal, procurarão o remédio do bem. A reação desses vícios serve, algumas vezes, de castigo para uns e de provas para outros. É dessa maneira que Deus tira o bem do próprio mal e que os homens aproveitam as coisas más ou desagradáveis. Nós percebemos, então, o quanto Jesus está correto. Nós ainda somos muito viciados, principalmente em reparar no outro. Nós buscamos o defeito dos outros, não as virtudes. Então, evidentemente, que cheios ainda de imperfeições, nós acabamos cometendo vários enganos e criando escândalos aqui e ali. Mas ele disse que nós vamos, através desse estágio, nos melhorando, percebendo que não estamos agindo corretamente. E isso vai nos cansando, porque fazer o mal também cansa. Nós vamos percebendo que existe um outro caminho, um caminho diferente, que é mais calmo, mais leve, mais tranquilo para que eu possa transitar, que é o do respeito ao próximo, que é o de deixar com que cada um siga o seu caminho e nós possamos também seguir o nosso e buscarmos auxiliar àqueles que estão ao nosso lado para que também sigam o seu caminho sem críticas. Modelo Jesus, como fez Jesus. No livro O Consolador, do Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, nós temos a pergunta 307. Por que disse Jesus que o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo vier? Responde Emmanuel. Num plano de vida onde quase todos se encontram pelo escândalo que praticaram no pretérito, é justo que o mesmo escândalo seja necessário como elemento de expiação, de prova ou de aprendizado, porque aos homens falta ainda aquele amor que cobre a multidão dos pecados. As palavras do ensinamento do Mestre ajustam-se, portanto, de maneira perfeita à situação dos encarnados no mundo, sendo lastimáveis os que não vigiam, por se tornarem, desse modo, instrumentos de tentação nas suas quedas constantes através dos longos caminhos. Emmanuel vem ratificar o que o Evangelho diz mais acima, que a nossa inferioridade é a causadora desses momentos tristes que afetam a cada um de nós. Então nós já viemos do passado, aonde tivemos muitos problemas com o escândalo. E chegamos aqui, somos feridos exatamente pelo escândalo, e isso vai nos servir de prova, vai nos servir de expiação e também de ensinamento, para que não se faça isso com o nosso próximo. Né? Então ele deixa muito claro isso, que é necessário ainda para cada um de nós aprender o caminho, que é através do amor. Porque quando eu sou ofendido e não revido, eu emito paz, eu emito compreensão ao estágio em que está o meu irmão, eu quebro a força da violência. Aqueles sentimentos ruins perdem força, porque esse campo de vibração muda. Vem esses fluidos ruins, mas eles batem num fluido de paz, de serenidade, e retornam. E retornam a quem emitiu. Por isso, precisamos
estudar, tomar cuidado com aquilo que nós pensamos, com as nossas ações, porque elas são frutos do que Jesus nos disse nos itens anteriores sobre o nosso pensamento, que da boca sai aquilo que está cheio o nosso coração. No item 15 do Evangelho ainda vai dizer: sendo assim, dir-se-á que o mal é necessário e durará sempre, pois se viesse a desaparecer, Deus estaria privado de um poderoso meio de castigar os culpados. Portanto, é inútil procurar melhorar o homem. Mas se não houvesse culpados, não haveria necessidade de castigos. Suponhamos a humanidade transformada numa comunidade de homens de bem. Ninguém procuraria fazer mal ao próximo e todos seriam felizes, porque seriam bons. Esse é o estado dos mundos avançados, de onde o mal foi excluído, e o será da Terra quando houver progredido suficientemente. Mas enquanto alguns mundos avançam, outros se formam, povoados por espíritos primitivos, e que serve ainda de morada, de exílio e de local de expiação para os espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, rejeitados pelo mundo, que se tornaram felizes. E quando então dizem que o mal é necessário para ele durar sempre, pois se ele viesse a desaparecer, Deus estaria privado de um poderoso meio de castigar os culpados, nós estamos incorrendo numa falta de conhecimento muito profundo de como Deus dirige os seus filhos, como Deus os educa. Deus não quer punir ninguém. Deus não é punitivo, ele é educador. Então ele não está aqui querendo que nós sejamos punidos. Quem nos pune somos nós mesmos, a nossa consciência que nos acusa de termos ferido a sua lei. E aí, quando desencarnado, que nós olhamos o contexto completo da nossa vida encarnada, nós pedimos para reencarnar em situações bastante delicadas, mas para sanarmos o erro que cometemos. Não é Deus que está nos punindo, em hipótese alguma. E vai ser uma maravilha quando não houver mais necessidade de nós reencarnarmos em situações provacionais ou purgatoriais. Não é? Nós viremos todos numa situação de espíritos felizes, como existem os mundos felizes, trabalhando para uma evolução muito mais rápida, melhor, maior. E vamos atingir os estágios de espíritos puros. Por enquanto, nós vamos caminhando aqui, fazendo o nosso trabalho, procurando compreender as leis de Deus e seguir para atingirmos um estágio melhor ainda aqui no nosso planeta. Não é? No item 16 do Evangelho, ele diz: mas ai daquele que ocasionar o escândalo, quer dizer que o mal, sendo sempre o mal, os homens que tiveram os maus instintos, embora sem o saber, utilizados por Deus como instrumento para a justiça divina, nem por isso deixaram de fazer o mal e devem ser punidos. É assim, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que o suporta, pois esse pai talvez tenha sido, por sua vez, um mau filho e sofre agora a pena de talião. Mas isso não desculpa o filho, e ele deverá ser castigado, por sua vez, por seus próprios filhos ou de uma outra maneira. É inevitável a ocorrência de fenômenos perturbadores e infelizes, considerando-se o estágio em que se demoram as criaturas humanas, a sua anterioridade de conduta, os hábitos a que se encontram vinculados. Ele nos faz uma advertência muito séria, quando ele diz: mas ai daquele que ocasionar o escândalo. Por quê? Porque ele vai passar pelos mesmos processos que ocasionou.
ou processos muito parecidos, para que possa compreender que não se deve praticar o mal. Mas este processo não há punição divina. Isso nós precisamos entender. Como dissemos anteriormente, a nossa própria consciência nos acusa. Puxa vida, eu fui um mau filho para o meu pai. Eu preciso ressarcir isso comigo, não é com meu pai só. Então eu vou ter filhos que vão me trazer grandes preocupações, grandes problemas. E aí eu vou lembrar e falar, puxa vida, eu também fiz isso com o meu pai. E antes não houvesse feito. Eu o fiz sofrer. Então agora eu mereço estar nesse estágio de sofrimento com os meus filhos. E aí eu vou procurar ser mais dócil. Eu vou procurar ser mais amoroso com o meu filho, mesmo ele sendo mal. Vou retribuir o mal com o bem. Eu vou aprendendo. Então por isso que ele disse, ai daquele que faz escândalo. O filho está sendo um instrumento utilizado por Deus para educar o pai. Como nós vemos, com uma punição. Mas esse filho que está sendo utilizado nesse processo de reeducação, ele não é desculpável. Ele deveria ser um bom filho. E ele também irá passar por esta dificuldade no futuro, se ele não se acertar com o pai atual. E assim, todos nós, aqui é o exemplo do filho, mas o mau patrão, o mau marido, aquele irmão que não compreende o outro, agride, ataca, cria o escândalo, porque isto é escândalo, segundo o Evangelho nos mostra, e é verdade. Nós podemos conceber que quando nós atritamos com alguém, nós estamos criando um problema de escândalo. Nós estamos criando escândalo. Continua Joana de Ângeles, então, nos trazendo mais informação, quando ela diz assim, quando o indivíduo escandaliza, prescreve para si mesmo consequências lamentáveis, sendo conduzidos a percorrer o caminho de volta com aqueles a quem feriu, ou enfrentando os acidentes morais que foram deixados no transcurso dos seus atos. No item 17 ele diz assim, se a tua mão é motivo de escândalo, corta. É uma metáfora enérgica que seria um absurdo levar ao pé da letra, e que significa simplesmente que é preciso destruirmos em nós todas as causas do escândalo, ou seja, do mal. É necessário arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Quer dizer ainda que seria melhor ao homem ter a mão cortada do que ser ela instrumento de uma má ação. Melhor ser privado da visão do que ter os olhos servindo os maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para aquele que percebe o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Mas muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave oferecida pelo Espiritismo. Vamos novamente nos socorrer aqui com Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Ela diz assim, na conduta de sombra espessa do passado, muitos místicos atormentados pelo masoquismo levaram a severa proposta de Jesus ao pé da letra, procurando amputar os órgãos que provocaram anteriormente danos ao próximo, esquecidos de que esses prejuízos são sempre de natureza moral, permanecendo esculpido naqueles que os operam. Nós precisamos ver que se eu tenho o hábito de falar mal do outro, o problema não é a minha língua. O problema é o meu pensamento.
porque sai da boca o que está cheio o coração. É o meu espírito que precisa ser educado, não o meu corpo. Tinham no passado na lei em alguns países que o cara roubava e ia lá e cortava a mão do cara. Mas o sentimento do roubo continua dentro dele. Então não adianta cortar a mão. Precisa educar o indivíduo. É o espírito que precisa ser educado. Porque o corpo é uma máquina. Arrancar a orelha, porque eu gosto de ouvir maledicência para poder espalhar por aí. Essa necessidade de sofrimento, de castração, de amputação, está superada pela razão, pelo discernimento, que demonstram as excelentes oportunidades que se pode fruir utilizando-os de forma positiva e edificante em face das necessidades de toda a natureza que são encontradas a miúde, aguardando socorro e orientação. Qual a utilidade de amputar a mão que esbofeteou quando ela não pode recuperar moralmente aquele que foi ultrajado? E como amputar o pensamento vil, se não através da disciplina que cultiva aspirações nobres e induz a condutas de liberdade? Extirpar o órgão de forma alguma altera o sentido mental do comportamento, enquanto que necessário é corrigir a ótica emocional, para tudo visualizar com alegria e gratidão a Deus. Eis a forma mais exequível para a superação das dificuldades enraizadas no ego discriminador. E ainda Joana de Ângeles diz: esse é o sentido revolucionário da palavra de Jesus em torno da necessidade da autoiluminação para se arrancar o órgão escandaloso. Língua, braço, pé, mão. Como nós vamos arrancar isso? Educando-nos, fazendo essa autoiluminação através do estudo do Evangelho, de seguir a lei divina, do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Dessa forma nós vamos erradicar na sua origem a onda vibratória que vai acionar o órgão. Eis o esforço que deve ser empreendido de forma que seja eliminada a causa geradora da futura ação malévola, de modo que o indivíduo se harmonize, mudando a linha direcional das aspirações e dos compromissos aos quais se vincula. Educando-nos através do Evangelho, através da moral elevada que Jesus nos deixou, nós não vamos utilizar o olho, o ouvido, a boca, a mão, o pé, para nada desagradável. Porque a nossa mente vai pairar num ambiente de paz, de luz, aonde eu só vou desejar ao meu próximo o melhor. Eu vou vê-lo praticando atos desagradáveis, mas eu não vou lá brigar com ele. Eu não vou botar o dedo na cara dele dizendo que ele está fazendo errado. Eu vou recolher-me e rogar a Jesus para que ele caia em si e veja que não está correto, segundo as leis de Deus, não segundo a minha interpretação. Isto é o que nós devemos fazer para evitarmos o escândalo, para evitarmos dores ao próximo e a nós mesmos. Nós precisamos ter ações que criem paz, que criem harmonia, que criem amor em todos os corações. Assim, nós, pacificados, levaremos paz para todos. Então, a partir de hoje, vamos nos esforçar, através do estudo do Evangelho, da doutrina espírita, para olharmos sem
julgar sem omitirmos opiniões que macule o próximo, maculando a nós mesmos. Que o Mestre Jesus possa envolvê-lo com muito carinho, muita luz e muito amor.